Para se fazer a remoção de um amassado de risco, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é o posicionamento. Amassado de risco, você começa com a luminária no mesmo posicionamento dele. Mas olha como está um pouco mais avançado aqui. O que isso significa? Eu tenho o amassado de risco, a lâmpada não está totalmente no sentido de risco. Ela está um pouco na diagonal. Por quê? Porque eu acabei tomando a decisão para ganhar mais tempo. O bicho está pegando lá na nossa oficina para não remover esse paralama e colocar na bancada. Se fosse uma coisa mais grave, não tivesse esse acesso, talvez seria essa a única solução. Mas começando o amassado de risco com a lâmpada nesse sentido aqui, você vai conseguir compreender como ou um princípio de uma noção básica de ter um bom resultado. Dessa forma. Uma das regras básicas dentro da remoção de um amassado, utilizando as técnicas do martelinho de ouro, está em posicionamento. Por exemplo, a gente tem aqui um amassado de risco. Por mais que isso talvez confunda aí, se você estiver começando na nossa profissão, para você que já tem o mínimo de experiência e já pegou um amassado com essas características, você sabe que a brincadeira aqui começa a ficar um pouco mais difícil do que aqueles pequenos amassados de granizo, ou até mesmo amassados maiores que não tem tanta pressão assim. E por que raios um amassado de risco acaba trazendo mais dificuldade? O fato é que é preciso saber começar bem esse trabalho, principalmente nesse caso que você está visualizando. Dentro do martelinho de ouro, quanto mais você aprende a se movimentar, quanto mais você aprende a visualizar, melhor serão os resultados dos seus trabalhos. Tem uma frase bem básica que eu digo com propriedade, e várias vezes elas são repetidas, você só pode melhorar aquilo que você consegue visualizar. Muitas das vezes você está ali, deixa eu pegar aqui, com a ferramenta, você chegou, guiou ela até o amassado, está cutucando, tentando tirar aquela pressão, dando o primeiro impacto e não está visualizando muito bem, seja ali a ponta da ferramenta para resolver granulação, ondulação ou qualquer etapa que você esteja. E está lá, tentando trazer, tentando levantar. E o fato é que dar o acabamento, dar um bom primeiro impacto, alinhar um amassado, tudo precisa de visualização. Como atirador de elite que vê o alvo antes de apertar o gatilho, você dentro do martelinho de ouro precisa ver literalmente aonde está levantando, aonde está dando impacto e o que está acontecendo. Então, a regra é clara e básica, Arnaldo. Você precisa sempre começar um amassado de risco visualizando o posicionamento dele, com a lâmpada no mesmo sentido. Nesse caso, é um paralama de uma van. A gente não vai remover o paralama, eu vou fazer todo o trabalho com ele aqui no carro mesmo. E você percebe que a lâmpada, ela está no sentido do amassado, mas um pouco na diagonal. Um posicionamento um pouco mais avançado. Se tivesse feia a coisa aqui, por mais trabalho que tivesse, a gente ia remover esse paralama. Remover, colocar na bancada, demandaria um pouco mais de tempo para fazer o trabalho. Mas eu quero que você aprenda e compreenda como pegar essas situações, o que você deve fazer, quais são os passos que você deve dar para fazer um bom trabalho. Então vamos lá. Lâmpada posicionada, a primeira coisa. Eu quero até testar essa ferramenta aqui, ó. Porque meu irmão já tirou o farol, aconselho que você esteja acompanhando a aula na íntegra e acho que ela vai pegar muito bem aqui nesse canto. Talvez eu comece levantando daqui e vá levando a pressão até lá a parte de trás. Deixa eu fazer mais um teste. Também tenho essa daqui, ó. Talvez ela dê até mais pressão. Acho que a outra vai ser melhor. Deixa ela bem posicionada aqui. A escolhida vai ser essa. Eu já coloquei
ela aqui no acesso. Deixa eu só iluminar aqui para você conseguir visualizar. Ó, a luz está aqui. Aqui, ó. Você consegue visualizar que eu entro com a ferramenta aqui, ó. Ela se posiciona, trava aqui no suporte da lateral, né, da estrutura aqui do encaixe do paralama, e assim eu consigo alavancar, eu consigo colocar a pressão necessária para começar a trazer o amassado. Só que eu não vou fazer isso sem fita aqui na ponta dela. Com a fita, consigo tirar muito dessa pressão. Ó. Um pouquinho de fita. Que fita é essa? Fita crepe mesmo. Essas que você acaba encontrando em depósito de material para construção. Muito barata e muito prática. Para melhorar ainda mais tudo isso que vai ser feito, aquecer. Nesse caso, o risco no centro do amassado, ele não está tão fino assim. Quanto mais fino tiver ali o risco, mais complexo vai ser fazer a remoção dele. Vamos ver se nesse caso vai voltar bem. Vou deixar a nossa visualização um pouco mais distante. Ó. Alavanca. Olha lá. Dei um tranco aqui e já começou a voltar. Vou pegar um pouquinho mais para frente. Vou colocando a pressão e ao mesmo tempo regulando essa pressão. Vamos chegar lá mais para frente, ajustar a nossa visualização. Acho que aqui vai ficar legal. Para que não seja feito bicos na lata, né? Quanto menos bico você fizer, mais qualidade você vai conseguir colocar e mais rápido vai ser a remoção do amassado. Olha que louco, como a gente tinha uma baita pressão e o risco bem suave no meio. O maior problema está bem aqui na ponta mesmo. Olha lá. Então, eu vou aquecer mais, ponto de maior pressão. Deixa eu pegar o aquecedor aqui. Vamos lá novamente. Pego a alavanca. Aproveito o gancho que ela tem aqui, ó. Não tem problema você demorar para levantar o amassado. O que precisa ser feito é você visualizar que está levantando e ao mesmo tempo ir controlando a sensibilidade para que não levante demais. Bom, eu quero parar agora e te mostrar como está ficando o amassado olhando de frente. Ó, olha só para você ver como toda
aquela pressão que estava aqui, ela já começou a ser bem amenizada. Mas ao mesmo tempo você consegue visualizar que o risco ele está bem suavinho aqui no meio. Se você começa um amassado de risco com a lâmpada reta aqui, sempre quando você se movimentar e fizer basicamente isso daqui, você vai visualizar o risco. Você vai passar horas e horas, né? Se a lâmpada tivesse assim, ó, reta, tentando levantar toda aquela pressão, que sim, é possível ser visualizada, mas ao mesmo tempo, quando você passar essas horas e se posicionar de frente aqui com o carro, vai acontecer isso, ó. Você consegue visualizar que é como se nada tivesse sido feito. É claro que a gente não mexeu naquela parte, mas ao mesmo tempo, aqui nessa região, dá levemente para perceber. Então é por isso que a gente sempre começa um amassado de risco com a lâmpada no sentido de risco.